Boa tarde! Vamos começar nossas atividades da semana de 9 de novembro a 13 de novembro. Nossa, como passa rápido, não? Vamos começar com matemática, página 56. Medindo comprimentos. Ao longo da história, o ser humano precisou medir diferentes coisas e para medir, por exemplo, o contorno de suas terras ou a distância entre lugares, começou a usar partes do corpo. Podemos medir o comprimento de uma tábua usando os nossos pés. Já mediram com o pé? A gente pode fazer... Usa a ponta do pé encostado no calcanhar e você pode ir medindo, né? É possível usar o palmo para medir a largura de uma porta. Quando você não tem uma régua, você pode usar o corpo também, né? Além das partes do corpo, o ser humano passou a usar alguns objetos, como pedaços de barbante ou de corda, varas, barras de pedra ou de madeira, entre outros, para medir comprimentos. Ó, a gente tem uma foto ali de uma mulher usando barbante para medir o contorno da cabeça de uma menina. Vai que quer fazer um chapéu ou então um adereço de cabeça, né? Daí, se não tem uma fita métrica, pode usar um barbante para medir. Menino usa corda para medir o contorno do tronco da árvore. Realmente, quando você não tem uma régua, você pode usar outros objetos para medir também, né? Atividades. Em sua opinião, para medir o comprimento do seu quarto, é melhor usar o seu passo ou o seu palmo? Por quê? Como será que a gente pode medir? Qual que é mais fácil? Teu quarto é grande ou pequeno? Depende, né? Se é muito grande ou se é pequeno. Use seus pés para medir a largura do seu quarto. Essa medida é igual a quantas vezes o comprimento do seu pé? Então faz assim, vai medindo, coloca o pé, daí depois coloca o outro calcanhar encostado no dedo e daí assim vai. Proceda da seguinte maneira. Use seu palmo para medir a largura do tampo de uma mesa de sua casa. Qual foi a medida obtida? Ali você vai colocar quantos palmos você usou. Peça a um familiar que faça a mesma medição que você fez. A medida que ele encontrou foi igual? Maior ou menor do que aquela que você obteve? Você sabe explicar por quê? Então, você já tem uma experiência para fazer em casa. Observe a ilustração e responda as questões a seguir. Então, a gente tem ali uma linha reta, que tem o A e o B no final. Daí, temos uma barrinha azul com pontilhados, onde termina e vai até o final da linha. E tem um tracinho ali no meio. E temos uma barrinha vermelha, bem pequenininha. A distância do ponto A até o ponto B é igual a quantas vezes o comprimento da tira azul? Então, ó, o ponto A tá no começo da linha e o ponto B tá no final. Daí, você vai ver ali quantas vezes. Tem uma dica ali no meio, hein? B. Você acha que a distância do ponto A até o ponto B é maior ou menor que 3 vezes o comprimento da tira vermelha? Explique a um colega como você pensou. Então, você vai colocar a resposta ali do ladinho, tá? Faça uma estimativa e responda. Então, aqui você vai medir quantas vezes dá a tira vermelha e daí você vai me falar se vai ter que repetir mais de 3 vezes ou menos. 5. Faça uma estimativa e responda. Quantas vezes a tira amarela cabe na tira azul? Depois, use a régua para verificar se sua estimativa foi próxima ao resultado da medição. Uma estimativa é como se fosse um chute que você vai dar ali, né? Pelo tamanho, você dá uma olhadinha quantas vezes que dá. Então, vamos lá para a página 58. O metro, o centímetro e o milímetro. Com as mudanças no modo de vida e as novas necessidades, o ser humano criou instrumentos para medir comprimentos com maior precisão. E as unidades de medida passaram a ser padronizadas. Padronizadas o que é? Quando tem um padrão, quando é igual para todo mundo. Algumas dessas unidades de medida de comprimento são o metro, cujo símbolo é M, o centímetro,
cujo símbolo é cm, e o milímetro, cujo símbolo é mm. 10 milímetros correspondem a 1 centímetro e 100 centímetros correspondem a 1 metro. Veja alguns instrumentos usados para medir comprimentos. Eu tenho aqui, ó, tem a régua, ó, tem uma régua rosa. A régua vai do 0, não dá pra ver, do 0 até o 30. 30 centímetros a régua tem. A fita métrica, geralmente a fita métrica tem 1,5 metro, ó. Então, começa no 1 aqui, tá escondido aqui atrás. E, ó, vai até, ó, 1,50 m, tá? Temos uma trena e 1 metro articulado. A trena e o metro articulado é usado geralmente na construção civil, né? Se você quer medir até a parede, até lá em cima, você não pode usar nem a régua, nem a fita, porque, ó, a fita é mole e a régua é pequena. O metro articulado, você vai esticando ele e ele fica bem grandão. Daí eu consigo medir lá em cima, encostar na parede e medir certinho. E a trena, para medir uma distância grande assim, usa a trena também, senão você vai ficar o dia inteiro na régua, né? Então, para cada coisa tem um tipo de medidor. Você poderia usar alguns desses instrumentos para medir a massa de uma pessoa? A massa, o que é a massa? A massa é quanto a gente pesa, é o nosso corpo. Dá para usar, então, um desses instrumentos para medir o peso do nosso corpo? O comprimento de um tecido? Será que dá para usar a régua, um desses instrumentos ali? A largura de uma rua? A profundidade de uma piscina? A temperatura da água de uma piscina? Então, aí você vai responder sim ou não. O que você acha, tá bom? E é só! Acabou a matemática! Vamos para português, página 58. Qual é a letra? Troque os símbolos pelas letras correspondentes e descubra quais são as palavras formadas. Olha só, esse é legal fazer, né? É uma brincadeirinha. Então, ó, a gente tem o A, é um aviãozinho, o E é uma pessoa triste, o C é uma lua minguante, o C cedilha é um computador, o E é uma ampulheta, o I é um cubo, o L é um positivo, o M é um teclado de computador, o O é um sino, o R é uma mãozinha, o S é um mouse do computador, o T é uma estrela e o V é uma gota. Cada símbolo tem uma letra que representa, daí você vai colocar em cada símbolo a letra. O que será que tá escrito? Vocês vão descobrir antes que eu. 2. Complete as frases com as palavras que você descobriu. Meu, tracinho, canta e toca, tracinho, muito bem. Então, as palavras que você descobriu no exercício anterior, você vai completar a frase, tá bom? B. Desligue a tracinho e comece imediatamente a fazer a tracinho. C. Adoro tracinho com molho de tomate. D. Não deixe de vacinar seu tracinho. E. Marcos tem uma tracinho de chaveiros e de selos. Então, você vai achar as palavras e depois completar as frases. Próxima página 3. As palavras que você usou para completar as frases da atividade anterior são substantivos? Justifique sua resposta. E o que é substantivo? Você sabe? Então, se você sabe, você responde. Se você não sabe, a gente vai te explicar na correção, tá bom? Complete a cruzadinha. Pista. Todas as palavras terminam em ão. 1. É um dos animais mais poderosos do oceano. 2. Fruto do limoeiro. 3. Veículo para transporte de carga. 4. Outro nome dado à bexiga. 5.
ave de bico forte e garras enormes. Então, coloque ali. 5. Encontre os pares de palavras e pinte-os com a mesma cor. Vamos pintar bem caprichado, hein? Casa, amigão, vozeirão, homem, amigo, casarão, rapaz, homenzarrão, voz, narigão, rapagão e nariz. Então, o que que é? Tem a palavra e tem o aumentativo, né? O que que é isso? É uma coisa maior, enorme, né? Então, casa, amigão, vozeirão, homem, amigo, casarão, rapaz, homenzarrão, voz, narigão, rapagão e nariz. Vou fazer uma para dar um exemplo. Então, ó, tem casa. Qual é o aumentativo de casa? Casarão. Daí você vai pintar a casa e o casarão com a mesma cor, tá bom? A. O que as palavras que terminam em ão têm em comum? O que elas têm em comum? B. As palavras terminadas em ão nas atividades 1 e 2 têm esse mesmo sentido? Converse com os colegas e o professor. Ah, então, será que tubarão e casarão têm o mesmo sentido de ser ão no final? Ah, então vamos pensar. É só... Acabou, português. Língua portuguesa acabou. Vamos para... História, página 34. Em contato com a terra, sua comunidade no campo. Se você pudesse montar uma comunidade no campo, como ela seria? 1. Recorte os elementos da página 141 e cole-os na imagem abaixo para montar sua comunidade rural. Vamos ver o que tem na 141. Ai, que bonitinho! Olha aqui, tem um monte de casinha, prédios, um monte de coisa. Então, você vai montar sua fazendinha. Bom dia, o sol já nasceu na fazendinha. Tá bom? Vai fazer sua fazendinha ali bem caprichada. Capricha na hora de recortar e na hora de colar. Não usa muita cola, tá bom? 2. Mostre sua comunidade aos colegas e ao professor e conte a eles por que você escolheu esses elementos. Viver do que vem da terra. Vamos ler esse texto juntos? Eu leio aqui e vocês leem aí, tá bom? Os primeiros seres humanos buscavam no ambiente ao redor tudo do que precisavam para sobreviver. Eles coletavam frutas e caçavam animais para se alimentar. Recolhiam galhos, folhas e pedras para fazer objetos e mudavam de um lugar para o outro à procura de alimento. Com o tempo, e em um processo muito lento que continua até hoje, as técnicas agrícolas e a criação de animais foram sendo desenvolvidas. Esses avanços fizeram os seres humanos do passado estabelecerem uma relação nova com a terra. Eles não precisavam mais mudar de lugar constantemente, pois aprenderam a manejar a terra para que ela se tornasse fonte de alimentos, o que ainda acontece. Assim, eles começaram a se fixar e a construir moradias nos lugares que escolhiam. Para as tarefas de plantar, colher, extrair madeira e criar animais, os seres humanos desenvolveram diversas técnicas e ferramentas ao longo da história, que foram e continuam a ser modernizadas. Observe esses exemplos. O machado de sílex era usado para cortar madeira, carne e alguns vegetais. Também podia ser utilizado como arma. Olha ali o machado de sílex. Então, a gente tem ali, parece um machado, né? Mas é bem rudimentar, né? Feito à mão. Tá vendo que não tem nem corte, nem fio para cortar? Devia ser bem difícil a vida deles, né? A enxada de ferro era semelhante às ferramentas utilizadas ainda hoje. Usada para cavar a terra, ela é composta de uma espécie de chapa metálica e de um cabo de madeira. Na enxada rotativa, um conjunto de lâminas se movimentam em círculos. Ela remexe a terra, preparando o solo para o cultivo de vegetais.
Ah, bem melhor, né? Ali, ó, ali tem uma roda já cheia de lâminas, devia ficar mais fácil mesmo. Glossário: sílex, rocha muito dura, de cor variável, bastante usada no passado para confecção de ferramentas. Bem, então é isso. O que a gente tem a aprender com isso aqui? O homem, ele evolui. Antes, quando o homem surgiu, ele ficava andando de lugar em lugar para poder se alimentar, porque daí ele via para um lugar, daí ficava lá um tempo, caçava, comia o fruto das árvores, caçava os animais, aí chega uma hora que os animais não saem dali, né? Eles veem que tem alguém comendo eles, ó, ficam a mula, né? O homem, a aldeia, tinha que sair dali e ir para outro lugar. Como a gente viu aqui, o homem começou a fazer ferramentas e começou a usar a terra. E a partir de usar a terra, ele parou de ficar zanzando por aí e fixou lugar. Então, ele deixou de ser nômade. Quem fica indo de um lugar para o outro se chama nômade. Daí, ele fixou lugar e as cidades começaram. A gente está vendo por esse texto que o mundo evolui e as ferramentas evoluem também. Se você for ver, essas ferramentas, elas já são antigas, porque os homens usam trator. Hoje não precisa usar só enxada para arar a terra, né? Tem trator, tem um monte de ferramentas, né, para facilitar o trabalho. É assim na terra e é assim em todos os lugares. Então, o mundo evolui e a terra também, e quem mora na terra também, né? Certo? Então é isso, espero que vocês estudem bastante, façam as atividades, caprichem e até a correção. Mua!